Vamos então começar o quarto capítulo, Numa Cidade Estranha. No dia imediato, pusemos-nos em marcha, respondendo-nos às aquisições afetivas, as perguntas afetivas. O instrutor, o Búbio, informou-nos de que teríamos apenas alguns dias de ausência. Além dos serviços referentes ao encargo particular que nos mobilizava, entraríamos em algumas atividades secundárias de auxílio. Técnico em missões dessa natureza, afirmou que nos admitira num trabalho que ele poderia desenvolver sozinho, não só pela confiança em que em nós depositava, mas também pela necessidade da formação de novos cooperadores especializados no Ministério de Socorro às Trevas. Então, nós estamos vendo ali que o Búbio está instruindo o Eloy e o André Luiz para que eles possam, mais para frente, eles se tornarem também instrutores, trabalhadores para agir junto às trevas. Perdão. Após a travessia de várias regiões em descida, com escalas por diversos postos e instituições socorristas, penetramos vasto domínio de sombras. A claridade solar jazia diferenciada. Fumo cinzento cobriu o céu em toda a sua extensão. A volitação fácil se fizer impossível. É a capacidade de volitar, de flutuar acima do solo, ficou impossível. Por causa da densidade da região em que eles estavam. Vamos lembrar que eles foram descendo, Estavam descendo. E essas regiões trevosas, essas regiões mais abissais, que são chamadas de furnas e trevas, elas ficam aqui na Terra, nas regiões mais adentro, da crosta ou da crosta terrestre. A vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado. As árvores não se vestiam de folhagem farta e os galhos quase secos davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Então o André está descrevendo uma imagem muito difícil aqui, de árvores secas, de pântano, de região cinza, de cheiros, então uma região muito difícil. Aves agoureiras de grande tamanho, de uma espécie que poderá ser situado entre os corvídeos, vamos lembrar dos corvos, são pretos, mas aqui, como ele está falando, de grande tamanho. Crocitavam, cantavam em surdina, em sussurro, semelhando-se a pequenos monstros alados, espiando presas ocultas. Olha a sensação ali. Ele estava se sentindo como presa, sendo espiadas por aves agourentas, escuras, enormes. Uma sensação de medo, uma sensação ali bem ruim que o André está descrevendo. O que mais entristecia, porém, não era o quadro desolador, mais ou menos semelhante a outros de meu conhecimento, André Luiz falando, e sim os apelos cortantes que provinham dos charcos, dos pântanos, daquele lodaçal. Gemidos tipicamente humanos eram pronunciados em todos os tons. Então, gemidos, pessoas, eles se sentiam como seres humanos gemendo, com dor, em sofrimento. Quer dizer, vamos analisar tudo o que ele está colocando. Ele está descrevendo o que Dante coloca na Divina Comédia como um inferno, Acredito, teríamos examinado individualmente os sofredores que aí se localizavam,
se nos entregássemos à detida apreciação. Todavia, Gúbio, à maneira de outros instrutores, não se detinha para atender à curiosidade improfícua, quer dizer, ele não parava para atender curiosidade improdutiva, né? Ele só estava ali para exercer um trabalho e ele só esclareceria aquilo que tivesse razão de ser, que tivesse, digamos assim, proveito. Lembrando, abre aspas, a selva escura, fecha aspas, aqui Alighieri, de novo, né, ele tá colocando aqui o que eu já havia comentado, Dante Alighieri na Divina Comédia, né, se reporta no imortal poema, eu trazia o coração premido, quer dizer, apertado de interrogativas inquietantes. Aquelas árvores estranhas, de frondes ressecadas, mas vivas, seriam almas convertidas em silenciosas sentinelas de dor, qual a mulher de Ló transformada simbolicamente em estátua de sal? Olha a colocação que o André está fazendo. E aquelas grandes corujas diferentes, cujos olhos brilhavam desagradavelmente nas sombras, seriam homens desencarnados sob tremendo castigo da forma? Quem chorava nos vales extensos de lama? Criaturas que houvessem vivido na terra, que recordávamos, ou duendes desconhecidos para nós? Então, André está colocando ali, seriam almas sofridas que estão nesse estado, que estão transformadas, né, como a alegoria da mulher de Ló, num sofrimento, entre aspas, né, num castigo ali, né, vamos lembrar, né, as formas que a mente faz com que os espíritos às vezes tomem, porque eles se acham enraizados, né, por isso as formas que ele está colocando aqui, essas formas de árvores, ou se acham como lobos, ou como aves de rapina, e talvez essas transformações que o André está sugerindo aqui. De quando em quando, grupos hostis, né, contrários, né, com aspectos, né, de hostilidade, de má intenção, né, grupos hostis, né, opressivos de entidades espirituais em desequilíbrio nos defrontavam, seguindo adiante indiferentes, incapazes de nos registrar a presença. O que o André Luiz está colocando? Eles estão vendo, então os três estão vendo tudo aquilo, mas eles não são vistos, eles não são notados, porque eles estão numa energia, numa vibração que aquela região e aqueles espíritos não conseguiam captar, porque a vibração estava acima da vibração e da energia onde eles estavam. Então eles não eram vistos. Falavam em alta voz, em português degradado, mas inteligível, né, compreensível, evidenciando pelas gargalhadas deploráveis condições de ignorância. Apresentavam-se em trajes bisonhos, trajes rústicos, e conduziam apetrechos de lutar e ferir. Então, flechas, né, lanças, facas, coisas de ferir, de lutar, como aqueles guerreiros antigos, né, quase nas saídas da pré-história, né, maltrapilhos rústicos, sujos. Uma visão nada agradável. Avançamos mais profundamente, mas o ambiente passou a sufocar-nos. Repousamos de algum modo, vencidos de fadiga singular, e Gúbio, depois de alguns momentos, nos esclareceu. Nossas organizações perispiríticas, a maneira de escafandro estruturado em material absorvente, por ato deliberado, quer dizer, por ato intencional de nossa vontade, não devem reagir contra as baixas vibrações desse plano. O que o Gúbio está colocando aqui?
O perispírito dele exercia ali naquele lugar como se fosse um escafandro, protegia-os daquelas energias, né, protegia-os daquela vibração e fazia com que eles não fossem vistos. Isso pela vontade deles, né, pelo comando da mente deles, eles estavam numa vibração tal que eles não eram atingidos e que eles não sofriam influência daquela vibração, nem daquele ar, nem naquela colocação, e eles também não os viam. O que ele está colocando? Ele está dizendo aqui, não devem reagir contra as baixas vibrações desse plano. Ou seja, não vamos reagir contra essas vibrações. Ao contrário, vamos assimilá-las. E agora nós vamos entender por quê. Olha a colocação de Guru. Estamos na posição de homens que, por amor, descessem a operar num imenso lago de lodo para socorrer eficientemente os que se adaptaram a ele. São compelidos, são obrigados a cobrir-se com as substâncias do charco, né, do lodo, do pântano, sofrendo-lhes com paciência e coragem a influenciação deprimente. Então, se eles querem bem ajudar, se eles querem servir, fazer um trabalho eficiente, eles vão ter que mergulhar no lodo e vão ter que sintonizar. Então, eles vão ter que ficar de uma forma que eles possam ser vistos e sentidos para eles poderem ajudar. Para isso, eles têm que baixar a vibração deles, densificar o perispírito deles para ficarem naquela mesma frequência, ou seja, sentir aquele lodo, sentir aquele cheiro, respirar aquele ar. Olha que renúncia, que sacrifício. Atravessamos importantes limites vibratórios e cabe-nos entregar a forma exterior ao meio que nos recebe. Modificar, né, a forma exterior, modificar o perispírito deles ao meio que os recebe, aquele meio onde eles estão, a fim de sermos realmente úteis aos que nos propomos auxiliar, para sermos verdadeiramente úteis àqueles que nós estamos nos propondo ajudar. Nós temos que ser visíveis a eles e para isso nós precisamos modificar a nossa energia, densificar o nosso perispírito, apagar a nossa luz, né? Ficarmos iguais a eles. É isso que o Guru está colocando. Fim da nossa transformação transitória, porque é só por aquele período de trabalho, seremos vistos por qualquer dos habitantes desta região menos feliz. A oração, de agora em diante, deve ser nosso único fio de comunicação com o alto, até que eu possa verificar, quando na crosta, qual o minuto mais adequado de nosso retorno aos dons luminescentes, aos dons luminosos. Então eles vão ficar apagados, densos, né, vão ficar na mesma aparência daqueles irmãos que estão ali, e a oração vai ser o único fio condutor, a única modificação que eles vão ter, a única, digamos assim, válvula de escape, busca de socorro, alimentação de energia para que eles possam a suportar e para que eles possam realmente realizar aquele trabalho, é a oração, que é o fio condutor deles, deles não, de todos nós, né, com o mais alto. Não estamos em cavernas infernais, mas atingimos grande império de inteligências perversas e atrasadas, anexos aos círculos da crosta, onde os homens terrestres lhes conferem permanente influenciação. Então, eles não estão em cavernas, eles estão aqui na crosta terrestre, numa dimensão paralela, onde nós encarnados é que damos oportunidade, que damos alimento, que somos, digamos assim, pasto, para que eles mantenham essas energias deles para manterem essa região perversa, essa região trevosa, né? Ela está aqui junto conosco, está na crosta terrestre. Chegou para nós o momento de pequeno testemunho. Então agora eles têm que
né, mostrar a que vieram, e é um trabalho ali de renúncia. Realmente eles vão dar testemunho de caridade e de amor nesse trabalho. Muita capacidade de renúncia é indispensável a fim de alcançarmos nossos objetivos. Podemos perder por falta de paciência ou por escassez de vocação para o sacrifício. Então, eles podem se perder o trabalho por falta de paciência, por falta de paz interior, por falta de renúncia, de realmente caridade. Eles podem perder o trabalho se eles não tiverem empatia, se eles não tiverem benevolência para com aqueles que eles vão ajudar, paciência com os erros e com as dificuldades e com os enganos, com a escuridão mental daqueles que eles vão ajudar. É o que ele está colocando, eu vou repetir. Chegou para nós um momento de pequeno testemunho. Muita capacidade de renúncia é indispensável ao fim de alcançarmos nossos objetivos. Podemos perder por falta de paciência ou por escassez de vocação para o sacrifício. Para a malta de irmãos, quer dizer, para o bando de irmãos retardados que nos envolverá, seremos simples desencarnados, ignorantes do próprio destino. Então, para eles nós temos que parecer desencarnados, simples, ignorantes do próprio destino. Não sabemos o que estamos fazendo aqui. Para que se possa parecer igual a eles, né? Passamos a inalar as substâncias espessas que pairavam em derredor, como se o ar fosse constituído de fluidos viscosos. Eloi estirou-se ofegante, quer dizer, Eloi deitou-se ofegante, e não obstante experimentar por minha vez, né, ele, André, asfixiante opressão, busquei padronizar atitudes pela conduta do instrutor, que tolerava, né, que aguentava a metamorfose silencioso e palidíssimo. Então André viu o Eloi se jogar no chão, não aguentando ali aquele ar, aquela atmosfera, aquela psicosfera que eles estavam respirando, e eles estavam adensando, abaixando a vibração deles, mas André se manteve ali, olhando para o Gúbio e tentando se manter como Gúbio, ali aguentando a metamorfose, quer dizer, aguentando aquela modificação, aquele sofrimento, aquela angústia, daquele ar, daquele cheiro horroroso, daquela densidade. E embora o Gúbio tivesse pálido, ele estava ali aguentando a transformação. Reparei confundido, André falando, né? Reparei confundido que a voluntária integração com os elementos inferiores do plano nos desfigurava enormemente. Eles ficaram desfigurados, eles não tinham mais a aparência que eles tinham antes. Pouco a pouco, sentimos-nos pesados e tive a ideia de que fora de improviso religado de novo ao corpo de carne, porque embora me sentisse dono da própria individualidade, me via revestido de matéria densa, como se fosse obrigado a envergar, né, a vestir inesperada armadura. Então ele se sentiu como se estivesse encarnado, porque ele sentiu toda aquela densidade, né, da atmosfera do lugar, como se fosse uma armadura que ele estivesse vestindo, e aquilo pesou. Então ele se sentiu como encarnado, porque nós, como no corpo aqui, nós vestindo essa armadura, esse corpo de carne, a gente realmente fica pesado. A gente tem dificuldade de digamos assim, nos movimentarmos energeticamente falando, né? Porque nós estamos carregando uma armadura extremamente densa e pesada. É a ilusão desse mundo que faz com que a gente se sinta muito bem obrigado com esse corpo denso, que infelizmente também ele é uma armadura para as boas energias, ele é um isolante para as energias boas, para os fluidos elevados que existem aqui no planeta. A gente não capta porque
este corpo ele é um elemento isolante das coisas boas, das coisas ruins, infelizmente não, porque ele está muito mais ligado às energias densas da crosta e desses nossos irmãozinhos menos esclarecidos do que com as energias sutis e elevadas dos planos superiores, infelizmente. Decorridos longos minutos, o orientador apelou, zeloso: prossigamos, doravante seremos auxiliares anônimos. Não nos convém por enquanto a identificação pessoal. Mas não será isto mentir? Clamou Eloy quase refeito. Quer dizer, o Eloy primeiro desmontou, aí depois ele entra ali com uma colocação muito da terra, né, muito nossa aqui, né, de hipocrisia, de falsos valores. Não seria isso mentir? Nós estamos transfigurando, nós estamos modificando, apagando a nossa luz. Isso não é uma hipocrisia, não é uma enganação? Vamos ver aqui o Gúbio, amoroso, paciente, benevolente, respondendo ao Eloy. Gúbio dividiu conosco um olhar de benevolência e explicou bondosamente, né, com a paciência que lhe era peculiar. Não te recordas do texto evangélico que recomenda: não saiba a mão esquerda o que dá à direita? Este é o momento de ajudarmos sem alarde, ou seja, ajudarmos discretamente. Aí a gente fica aquela pergunta: a gente não consegue fazer com que a mão esquerda não saiba o que a direita faz porque a gente quer aparecer, a gente tem orgulho de estar fazendo alguma coisa boa, ou a gente tem orgulho de saber um pouco mais, ou a gente tem orgulho de ter um certo conhecimento ou ter um certo posto, por mais ridículo e ilusório que ele seja. Vemos aqui o Eloy, ali um aprendiz, que ainda não conseguiu se limpar de todos esses resquícios. E bondosamente o Gúbio mostrou para ele: não, aqui é uma questão de renúncia, aqui é uma questão de verdadeiramente querer ajudar. E para ajudar, nós temos que não chamarmos a atenção, trabalharmos com os nossos irmãos como se fôssemos iguais a eles. O Gúbio continua: o Senhor não é mentiroso quando nos estende invisíveis recursos de salvação sem que lhe vejamos a presença. Ele não está mentindo, ele está nos mandando ajuda. Nós não vemos a presença ou não sentimos essa ajuda justamente porque nós nos blindamos das coisas elevadas com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, com essa armadura que nós usamos aqui na Terra, que é o corpo. A gente acaba ficando blindado às coisas boas que nos são endereçadas do alto. Nesta cidade sombria trabalham inúmeros companheiros do bem nas condições em que nos achamos. Então ele está dizendo para ele: nós não somos os únicos, tem muitos trabalhadores iguais a nós aqui no anonimato, e que são também seres melhores, seres mais iluminados. Indiretamente o Gúbio está dizendo muito mais até do que nós, e nós não vamos percebê-los. Se erguermos bandeira provocante nesses campos, nos quais 95% das inteligências se encontram devotadas ao mal e à desarmonia, nosso programa será estraçalhado em alguns instantes. Ali é a terra deles, é a região deles. Centenas de milhares de criaturas aqui padecem amargos choques de retorno à realidade sob a vigilância de tribos cruéis, formadas de espíritos egoístas, invejosos e brutalizados. Para a sensibilidade medianamente desenvolvida, o sofrimento aqui é inapreciável. E há governo estabelecido num reino estranho e sinistro quanto este? Indaguei, né? André Luiz pergunta. Como não?
respondeu Gúbio atenciosamente. Qual ocorre na esfera carnal, a direção neste domínio é concedida pelos poderes superiores a título precário, né? Título provisório. Na atualidade, este grande empório de padecimentos regenerativos permanece dirigido por um sátrapa, quer dizer, um indivíduo muito poderoso e arbitrário, né? Esse título é um título que era usado na Pérsia Antiga, de inqualificável impiedade, que aliciou para si próprio o pomposo título de grande juiz, assistido por assessores políticos religiosos tão frios e perversos quanto ele mesmo. Grande aristocracia de gênios implacáveis aqui se alinha, senhoreando milhares de mentes preguiçosas, delinquentes e enfermiças. O que ele está dizendo aqui? Quem são esses gênios? São espíritos com conhecimento, são espíritos que adquiriram muito conhecimento na ciência, na matemática, seja qual for a linha, até na teologia, mas usam esse conhecimento para o mal, para dominar aqueles que sabem menos, aqueles que têm a mente mais preguiçosa, aqueles que são, digamos assim, omissos no seu aprendizado, não deixa taco para ver como é que fica, são dominados por essas mentes mais inteligentes. Aqueles que ficam na preguiça, não, eu não quero sair daqui, tá quentinho. Tá quentinho, então você vai fazer o que eu quero. E essas mentes mais inteligentes vão dominá-los e tratá-los como escravos. É isso que ele está colocando aqui. E por que permite Deus semelhante absurdo? Eloy pergunta, né? Por que permite Deus semelhante absurdo? Desta vez era o meu colega, o Eloy, que perguntava de novo, um tanto apavorado, agora ante os compromissos que assumíramos. O Eloy agora começou a ficar com medo. Ele viu o tamanho do trabalho, o tamanho da renúncia, o tamanho da caridade que eles vão aplicar ali. Longe de perturbar-se, Gúbio respondeu: pelas mesmas razões educativas, por meio das quais não aniquila uma nação humana, quando desvairada pela sede de dominação, desencadeia guerras cruentas, né, guerras sanguinolentas e destruidoras. Mas a entrega à expiação, né, ao sofrimento dos próprios crimes e ao infortúnio de si mesma, para que aprenda a integrar-se na ordem eterna que preside a vida universal. Então, da mesma maneira que Deus permite aqui na Terra que um ditador, que um Hitler ou com qualquer outro crie uma guerra sanguinolenta, ou que povos, irmãos por religião, uns matem aos outros e torturem, façam aberrações, por que Deus permita? Para que eles aprendam, para que eles façam aquilo que eles têm vontade de fazer, e pela lei de ação e reação vão receber de volta tudo aquilo que estão fazendo, e com isso vão crescer, vão aprender. Acontece a mesma coisa no plano espiritual. Deus é justo, é misericordioso na sua justiça, e é extremamente justo na sua misericórdia. O Simão Pedro vive lembrando isso nas suas palestras, né? O Simão Pedro aqui, nosso palestrante, não é o discípulo, não, é o nosso querido palestrante lá de Minas Gerais. De período a período, contatado cada um por vários séculos, a matéria utilizada por semelhantes inteligências é revolvida, ela é remexida e reestruturada, qual acontece nos círculos terrenos. Mas se o Senhor, aqui com S maiúsculo, né, se Deus visita os homens pelos homens, então vamos lembrar sempre, Deus ajuda o homem pelo homem, visita os homens pelos homens que se santificam, corrige igualmente as criaturas por intermédio das criaturas que se endurecem ou bestializam. Então, indiretamente, o mal sempre vai trabalhar para o bem. Porque se
o homem é ajudado pelo homem, Deus se manifesta aqui na terra através do homem que ajuda o homem. Não vai chegar uma fada madrinha com um pozinho de pirilim-pim-pim para ajudar o outro. Somos nós que vamos ajudar o outro servindo a Deus. Da mesma forma, esses seres bestializados, aqui endurecidos, estão indiretamente trabalhando a Deus, para Deus, quando eles estão devolvendo aqueles seres que estão ali, tudo aquilo que eles fizeram a outrem encarnados aqui na Terra, e com isso eles aprendem, eles se arrependem, eles se melhoram. Então eles indiretamente também estão trabalhando para Deus. Mal sempre, indiretamente está trabalhando para o bem. Significa então que os gênios malditos, os demônios de todos os tempos, exclamei vacilante, né? O André falou, significa então que todos os demônios, todos os gênios do mal, através dos tempos, e aí ele coloca reticências aqui. O Gúbio complementa, somos nós mesmos. Somos nós. Os malfeitores de ontem somos nós. Aqueles que foram chamados de demônios, de réprobos, de, como ele coloca aqui, sátrapas, fomos nós. Participamos de tudo isso. Quando nos arrependemos e quando melhoramos, a gente começa a trabalhar para nos modificar e, consequentemente, modificar os outros. Gúbio, somos nós mesmos, completou o instrutor paciente, quando nos desviamos impenitentes da lei com L maiúsculo, a lei de Deus. Já perambulamos por estes sítios sombrios e inquietantes, mas os choques biológicos do renascimento e da desencarnação, mais ou menos recentes, não te permite, nem a Eloy, o desabrocho, quer dizer, a recuperação de reminiscências, de memórias completas do passado. Então, o que ele está dizendo aqui? Todos nós já passamos por isso, já estivemos aqui, já fomos seres iguaizinhos a eles, já fizemos coisas horríveis, todos nós. Mas como eles estão desencarnados há pouco tempo, né? Então o choque da reencarnação e da desencarnação, por eles estarem no plano da erraticidade, né? No plano espiritual há pouco tempo, eles ainda não se lembram, eles ainda não se recordam de estarem nessas localidades e terem sido ajudados e terem sido salvos. É o que o Gúbio comenta, mas ele, Gúbio, está há mais tempo ali no plano espiritual. Então ele coloca aqui, comigo, porém, né, ele, Gúbio, a situação é diversa, é diferente. A extensão de meu tempo na vida livre já me confere recordações mais dilatadas e de antemão conheço as lições que constituam novidade. Então ele aqui, por estar há mais tempo, ele tem condições de se lembrar das lições, né, dos aprendizados, né, que para eles ali é novidade, mas para o Gúbio ele sabe dessas lições. Em algum momento, e por estar há bastante tempo ali no plano espiritual, ele tem lembranças, reminiscências desses aprendizados duros, sofridos nessas regiões de treva, né, de dor. Muito de nossos companheiros, guindados à altura, não mais identificam nestas paragens senão motivo de cansaço, repugnância e pavor. Todavia, é forçoso observar que o pântano, invariavelmente, é uma zona da natureza pedindo o socorro dos servos mais fortes e generosos. Então, o que ele está colocando aqui? O pântano, o charco, aquelas localidades difíceis, invariavelmente é uma zona da natureza com N maiúsculo, é uma zona da criação, é uma zona criada por nós, porque é uma região onde nós, pela nossa frequência, pelo nosso pensamento, pelo nosso livre-arbítrio, criamos porque é afim, né? Quando a gente é um imã, quando a gente está aqui numa região trevosa, desejando o mal, fazendo coisas horríveis, tirando do outro, sendo juiz do erro do outro, não olhando para o nosso, não auxiliando, não sendo solidário, não sendo cidadão,
como a gente hoje vê com a pandemia, não sendo capaz de usar uma máscara, não sendo capaz de se privar um pouco de festa ou de algumas coisas, porque está cansado, a sua situação tem que estar acima dos outros, que se dane se os outros vão ficar doentes, se vão morrer, se vão sofrer. Eu quero é curtir a minha rave, a minha festa, o meu cansaço da reclusão, das pessoas que estão no pântano, no charco aqui na terra, porque isso está no pântano, é estar nas trevas. A hora que desencarna por afinidade como imã, tem que ter um lugarzinho igualzinho lá do outro lado, só que sem máscara, sem verniz da sociedade, né? sem as ilusões do mundo. Vai estar lá no lodo fedendo com aves de rapina, com outros iguaizinhos, maltrapilhos e digamos assim, estrupiados, que a gente não enxerga, né? Que estamos fedidos, porque a nossa vibração tem cheiro, tem cor, a gente não sente o cheiro da nossa vibração, a gente não vê a cor escura, a gente não sente o cheiro pútrido dos pensamentos e sentimentos que temos às vezes, mas lá desencarnado a gente vai sentir tudo isso, não vai ter o verniz nem a máscara que a ilusão da Terra cria. Então nós criamos, somos nós que criamos esses lugares, e os espíritos bondosos, os espíritos verdadeiramente iluminados e bondosos, eles tiram a sua luz, eles baixam a sua vibração e entram nesses charcos pútridos para salvar, para ajudar os espíritos que estão mergulhados lá. Vamos lembrar o maior de todos, que mergulhou no pior pântano, no maior charco, um Cristo, um mestre iluminado, governador do planeta. Jesus como governador do planeta, um Cristo, Espírito puro, iluminado, ficou séculos baixando a sua vibração para poder caber dentro de um corpo, de uma armadura baixa, uma vibração densa, para ficar no lodo, ficar no charco, numa região pútrida, fétida, como é a terra. Ele desceu tudo para poder nos ajudar. Esse foi o maior sacrifício dele. Desencarnar na cruz não é nada perante isso. Infelizmente a maioria das pessoas, porque não querem aprender, não querem entender os ensinamentos dele, fica só lembrando dele na cruz, se debulha hilários, né, de ver o Cristo crucificado, coloca cruzes em tudo quanto é lugar. A cruz é um elemento de tortura. Gente, o Cristo tem que ser lembrado pelos seus ensinamentos, pelo seu infinito amor, que foi ter descido ao charco, ao pântano, que é onde a gente vive, sendo ele pura luz, sendo ele um espírito puro, crístico, cristalino. Este foi o seu maior sacrifício. Ali é a sua demonstração de amor, por ter nascido aqui para nos ajudar. Vamos continuar aqui com esses espíritos que estão aqui, baixando a sua vibração, sentindo esse cheiro, respirando esse ar, aguentando tudo isso para ajudar aqueles que estão ali. Todavia, né, o Gubbio coloca, é forçoso observar que o pântano invariavelmente é uma zona da natureza, pedindo socorro, e só os verdadeiramente bons e puros é que vão se dar essa renúncia, esse sacrifício para socorrer. Então, é o que ele coloca, pedindo o socorro dos servos mais fortes e generosos. Música exótica fazia-se ouvir não distante, e Gubbio rogou-nos prudência e humildade em favor do êxito no trabalho a desdobrar-se. De vez em quando a gente passa, ou a gente está em alguns lugares que a gente ouve essas músicas exóticas, essas músicas com letras e com sentimentos que remetem aos charcos, né? Os instintos e os sentimentos mais baixos. Reerguemo-nos e avançamos. Fizera-se-nos tardio o passo, né? Pesado o passo e nossa movimentação difícil. Então eles estavam ali com um passo pesado, né? Carregando aquela armadura pesada, naquele ar fétido.
Eles começaram a andar e começaram o trabalho deles ali naquela região tão difícil. Nós vamos continuar na segunda parte deste trabalho, dessas instruções aqui do Google nessa cidade tão difícil, tão estranha.